Olá pessoal, me chamo Juliano, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês sobre a minha história de como eu vim parar aqui no Japão. Gente, eu sei que muitos de vocês, né, me perguntam isso bastante lá no meu Instagram, tá, gente? Vou deixar aqui, ó, o arroba aqui do meu Instagram. Se vocês não me seguem lá, vão lá seguir que eu estou postando sempre coisas nos meus stories, fazendo live, enfim, gente. Se vocês não me seguem, vão lá me seguir lá também, tá bom? Então, pessoal, hoje eu vim contar resumidamente um pouquinho da minha história de como eu vim parar aqui no Japão. Bora lá, gente. No meados de 1990, os meus pais vieram aqui pro Japão, tá? Pra quem não conhece ainda, o meu pai é descendente de japonês, minha mãe é descendente de italiana, né? E os meus pais vieram pra cá em 1900, lá no começo de 1990. Vieram pra cá pra o quê, gente? Na época, né, que você ganhava muito dinheiro aqui no Japão, né? A crise estava muito boa. Então daí eles resolveram vir aqui pro Japão pra dar uma vida melhor pra mim e pros meus irmãos, tá, gente? Pra quem não sabe, eu sou o mais novo, tenho meu irmão e a minha irmã que são mais velhos, né? Hoje já estão casados, etc e tal. Aí eles vieram aqui pro Japão, gente, e aquele negócio, né? Japão trabalha muito, 24 horas. Enfim, o Japão é um país, né, gente, que está acordado 24 horas. E os meus pais trabalharam muito durante 2 anos, né, em construção civil. E vai chuva, e vai sol, e vai neve, gente. Eles estavam trabalhando, ralando, né, pra juntar um dinheirinho, ir pro Brasil e dar uma vida melhor, né? Pra nós, né, pros filhos dele, que é eu, meu irmão e a minha irmã, e pra comprar uma casa, comprar um carro, enfim, gente. E daí eles vieram pro Japão, né, ficaram aqui 2 anos, voltaram pro Brasil, compraram uma casa, compraram o carro. Na época, gente, você comprava linha telefônica no Brasil, gente. Vocês lembram daquela época de 1994, mais ou menos? Não, 1992, 93, gente. Na época ninguém tinha telefone, você tinha que comprar a linha telefônica. E daí eles foram, tal, né? Ficaram lá no Brasil, gente, porém, o dono da empresa que eles trabalhavam aqui ligava todos os finais de semana, gente, pedindo, por favor, pra eles voltarem para o Japão, gente. Pediram, por favor mesmo, assim, ele ligava todo final de semana, gente, assim, lá pro Brasil. E aí os meus pais, gente, resolveram vir pro Japão novamente. Mas o meu pai e minha mãe falou assim, agora nós só vamos para o Japão se nós formos junto com os nossos filhos, né? No caso, eu, minha irmã e meu irmão, né? E com isso, gente, o dono da empresa aceitou, né? E falou que ia arcar com todas as despesas, enfim. Gente, pra vocês terem noção, o dono da empresa construiu até uma casa pros meus pais do lado da escola onde que nós íamos estudar, gente. Olha só. Ele falou assim, então, esta casa estou construindo pra vocês, porém vocês vão pagar ela, não, 25 anos, com 25 anos de empresa, a casa será de vocês. No caso, gente, nós ia ter que pagar, né, a casa todos os meses e 25 anos, gente, aqui no Japão você paga uma casa. Então, no caso, nós estávamos pagando uma coisa que ia ser nossa futuramente. Aí, tá, viemos pro Japão, tá, gente? Eu não sabia falar japonês, ninguém sabia falar nada. Nós fizemos 2 meses de aula de japonês, né, aí no Brasil, antes de vir pro Japão, né, pra pelo menos, gente, chegar aqui sabendo falar obrigado, de nada, desculpa. Os meus pais sabiam um pouco porque já moraram aqui no Japão 2 anos, né, gente? Cheguei aqui, eu sabia falar só bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, de nada, desculpe-me, gente. Foi as únicas palavras que eu vim falando aqui pro Japão, gente. Como eu vim criança aqui pro Japão, eu tinha meus 7 para 8 anos de idade, então pra mim, gente, era tudo novidade, era tudo mil maravilha, então, tipo, eu não sofri tanto aquele baque, né, que um adulto, né, sente quando vem pro Japão, né, gente, sem saber falar língua, sem saber falar nada. Então, assim, gente, pra mim foi uma alegria total, né? Conhecer outro país, não sabia nada que ninguém tava falando, não sabia nada que tava escrito nas placas. Enfim, gente, eu não sofri, assim, aquele baque da cultura, da língua, etc e tal. Pra mim tudo era novidade, tudo era novidade. Aí chegamos no Japão, o dono construiu a casa, né? Do lado da escola, gente, era 5 minutos, nós estávamos
na escola, eu e os meus irmãos. Então, assim, gente, foi maravilhoso. Só que o lugar onde que nós morávamos, a gente nevava tanto, que todo ano, gente, no inverno, nevava mais ou menos, gente, uns 50 centímetros, 60, 70 centímetros de neve, gente. Todos os anos. Aí eu ingressei, né, gente, na escola, entrei no segundo ano do primário, né, aqui no Japão. E daí comecei, gente, as aulas, tudo. Nós tínhamos uma professora particular japonesa que ensinava a gente, pra nós, o japonês em sala particular. Então, assim, na parte da aula de educação física e etc e tal, eu participava com os meus amiguinhos da minha sala, mas outras as aulas, vamos supor assim, de japonês, de matemática, e enfim, de outras matérias também, gente, nós ia lá pra essa salinha individual que essa professora ensinava, gente, pra nós o japonês. No caso pra mim, né, que eu estava no primário e meu irmão também estava, o meu irmão acho que entrou na quinta, sexta série, e minha irmã já estava no ginásio, gente. Então a minha irmã já estava na escola do lado. E daí, gente, foi indo, foi, vai, vem, gente. Olha, primeira coisa, gente, que assim, eu passei assim, maior, não foi perrengue, mas assim, primeiro dia de aula, gente, na escola, como lá na escola já tinha já o lugar que fazia nossas merendas, né, os nossos almoços e etc e tal. Mas como foi o primeiro dia, então não tinha nada organizado, etc e tal. Não sei o porquê nós não comemos junto, né? Lá a merenda lá da escola, o nosso almoço. Então o professor saiu pra comprar o quê, gente? Yakisoba pra nós. Porque eu acho que eles ficaram com medo de a comida, né, que vier lá nesse dia, de nós não gostar, porque ia ser a primeira vez que nós estávamos comendo na escola, então eles ficaram preocupados. E daí eles compraram o quê, gente? Yakisoba. Que delícia, né, gente? Maravilhoso. Enfim, veio o yakisoba pra mim e pro meu irmão. E veio o que, gente? O pauzinho aqui lá, ó. O hashi, né? O pauzinho, o famoso pauzinho aqui no japonês. Que vocês utilizam ele pra comer aqui no Japão, gente. Então, eu olhei pra cara do meu irmão e meu irmão olhou pra minha cara, falando assim: e agora, meu irmão? Como é que nós vamos comer este yakisoba se nós não sabemos mexer nesse hashi, né? Nesse pauzinho aí. Enfim, ficamos olhando pra cara do outro e acabamos não comendo nada, gente. Não comemos nada porque nós não sabíamos comer com aquele hashi, gente. Nós não sabíamos comer com aquilo. Com a mão nós não íamos comer, é óbvio, né? Então, gente, isso foi o primeiro dia de aula. Aí acontece, a professora ficou tão preocupada que de noite, gente, ela bateu na casa lá dos meus pais, né, na nossa casa lá, e perguntando que tava preocupado porque nós não tinha comido, né, o yakisoba, e que por que nós não tinha comido, seria que porque nós não gostava de yakisoba. Aí a minha mãe falou assim: não, porque eles não sabem comer de ohashi, gente. A professora pediu 1001 desculpas, gente, 1001 desculpa. Então, né, tipo, primeiro dia de aula, recém-chegado no Japão, como que nós ia conseguir comer de ohashi, né, gente? No Brasil eu nunca tinha comido com esses pauzinhos no Brasil. E aqui no Japão, né, gente? Então esse foi o primeiro dia de aula. Mas enfim, pessoal, vou resumir tudo, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Aí acontece, pessoal, aí eu fui pro... A minha irmã já ia pro colegial e o meu irmão ia pro ginásio. E eu tava na quarta série, mais ou menos, gente, dessa escola. Enfim, os meus pais precisaram trocar de serviço, né? Porque a minha irmã indo pro colegial, nós tínhamos que ir pra outra cidade vizinha, né? E pra ficar se locomovendo de ônibus, etc e tal, ficava muito longe. Então meus pais decidiram o quê? Decidiram sair desse serviço, né? Que esse dono tinha construído a casa pra nós e etc e tal. Eles pediram as contas e nós fomos pra essa outra cidade vizinha. Pessoal, lá eu já estava na quarta série, né? Ia entrar pra quinta série. E eu já falava japonês, né, gente, fluentemente, porque eu aqui no Japão, criança, gente, aqui no Japão se aprende muito rápido a língua. Acho que no Japão e acho que qualquer outro país. Eu aprendi, gente, eu em 6 meses de Japão eu já sabia atender telefone e já sabia falar assim, ó, uma gracinha, gente, o japonês, graças a Deus. Aí fomos pra essa outra cidade e lá, pessoal, lá eu terminei o meu primário, aí eu fui pro ginásio, aí eu fui pro colegial. Aí do colegial, no segundo ano do meu colegial aqui no Japão, eu tranquei a minha matrícula, foi onde que eu fui pro Brasil, pessoal. Eu fui pro Brasil porque os meus pais estavam no Brasil na época,
né? E eu queria muito fazer o quê? Fazer faculdade no Brasil, pessoal. Mas como eu não tinha estudado nada no Brasil, nada, nada vezes nada, então eu fiquei meio assim, né? Meu Deus, como é que vai ser o meu... as minhas aulas no Brasil? Então eu fiquei muito preocupado mesmo. Porque, gente, história do Brasil eu não sabia nada. Porque eu vim pra cá, pro Japão, muito pequeno, muito pequeno. Então vocês imaginam como é que foi o meu primeiro dia de aula no Brasil. Aí eu fui pro Brasil, levei meu diploma, pessoal, daqui do Japão, né? Que eu terminei o meu segundo ano do colegial aqui no Japão. Levei pro Brasil, lá eu traduzi tudo, tal, tal. Aí o que, pessoal? Eu decidi fazer o supletivo? Isso, o supletivo, gente. No caso, estudar à noite aí. Em algumas escolas aí no Brasil tem, né? Pessoas que trabalham, pessoas que moram longe, enfim. Então eu resolvi fazer o supletivo e terminar o meu colegial aí no Brasil. Terminando o meu colegial no Brasil, eu fiz a prova do Enem, etc e tal. E daí, pessoal, eu ingressei na faculdade do quê? De turismo, porque eu pensava, gente, eu queria muito trabalhar em um cruzeiro, queria muito trabalhar como atendente na frente lá do hotel, né? Eu queria muito trabalhar nessa parte. Por quê? Porque eu queria usar o meu português, o meu inglês não. O meu inglês eu sabia falar assim mais ou menos, né? Até hoje não sei falar nada. Mas enfim, já tava estudando no Brasil também o inglês, então eu queria aproveitar e falar, gente. Pelo menos essas línguas que eu falo fluente. Como o português, o japonês e o espanhol também, que eu sabia assim, sei falar assim razoavelmente. Então eu queria usar, né, essas línguas, né? Que eu falo nessa faculdade. Mas infelizmente, pessoal, não era a faculdade que eu esperava, né? Então é uma faculdade pra mim, vamos supor assim, pra mim, como é que eu posso falar pra vocês, gente? Pra mim, não é construir um hotel, mas pra mim tomar conta de um hotel, né? De tudo que vocês imaginar. Então daí o que acontece? Na época os meus pais também ingressaram na faculdade já depois né, de velho, né? Depois de velho, os dois estavam fazendo faculdade do quê? De direito. E daí eu entrei nessa faculdade de turismo, porém em um ano, pessoal, eu fechei a minha faculdade porque não era aquilo que eu queria. Aí o que acontece? Daí, pessoal, eu fui pra parte do que? De ortodontia, porque eu achei muito fantástico na parte de odontologia, de ortodontia, dos aparelhos ortodônticos, de fazer tudo, sabe? Eu achei, assim, muito show de bola. Eu achei que era, assim, que ia ser muito, assim, legal pra mim, porque eu gosto de fazer coisas, né? Eu gosto de mexer nas coisas, né? Então foi aonde que eu fiz e comecei esse meu curso de ortodontia no Brasil, né? Graças a Deus eu concluí ele com sucesso, né? Tenho o meu diploma, tenho tudo, mas infelizmente no Brasil, né? Na parte de emprego, gente, é tudo muito difícil, é tudo muito difícil mesmo. A não ser que você monte o seu consultório, o seu laboratório, enfim, você trabalha assim por conta própria, né? Mas se você for trabalhar com alguém, infelizmente é muito difícil. As pessoas queriam, assim, o seu trabalho, assim, quase de graça, né? E vocês sabem que é tudo muito caro, né, pessoal? Cada curso enfim, é tudo muito caro. Aí os meus pais voltaram pro Japão e eu resolvi também, pessoal, voltar pro Japão novamente. Voltar pro Japão novamente. Voltei pro Japão, voltei pro Japão e daí foi aonde que aí eu comecei a trabalhar. Sempre trabalhei em fábrica aqui no Japão, né? Trabalhei em fábrica, trabalhei como chefe de restaurante italiano aqui no Japão durante 2, 3 anos, gente, que foi assim, ó, uma experiência maravilhosa. Eu aprendi de tudo que vocês imaginar. Eu aprendi na parte de atendimento também. Fiz curso de atendimento aqui no Japão, porque eles são maravilhosos, gente. Na parte de atendimento, eles são muito, assim, excelente, né? E daí eu fiz um curso de atendimento, né? Dessa franquia de restaurante italiano que eu trabalhava. Eu fui premiado o melhor atendente, gente, de 35 franquia que tinha na época, de mais de 200 funcionários pra mais, eu fui premiado o melhor atendente dessa franquia, gente. Sim, foi uma alegria muito grande dentro de mim. Porque querendo ou não, né, pessoal, eu moro aqui no Japão há 28, 29 anos, mas querendo ou não, eu sou brasileiro, né? Eu sou brasileiro, eu não sou japonês. Então vocês imaginam do jeito que os japoneses ficaram, né, dessa franquia que trabalhava lá também nesse restaurante, de uma pessoa estrangeira ganhar em primeiro lugar, né, ser premiada, né, por ser o atendente melhor dessa franquia, né?
E isso foi assim, uma das conquistas que eu tive, que foi assim, maravilhoso. Porém, gente, o curso é muito difícil, o curso é muito desgastante. A professora que eu tinha, gente, ela era assim, uma pessoa virada no giraia, né? Tem essa palavra, virada no giraia, gente. A pessoa assim, ela olhava pra mim e falava assim, ô! Aqui não é passarela pra você ficar desfilando aqui no restaurante. Você tem que ver toda a mesa dos clientes pra ver se não tá faltando água, se não tá faltando alguma coisa, se né, o cliente ali, né, quer alguma coisa. Então você tem que ficar de olho, não é você ficar só desfilando. Gente, ela falava desse jeito pra mim, pra vocês verem como é que era, gente, como é que era. Mas eu, graças a Deus, eu consegui concluir esse meu curso, gente. E graças a ela, eu fui premiado, né não? Aí depois de um tempo eu saí do restaurante e voltei pra parte da fábrica, gente, da indústria automobilística. Aqui no Japão, gente, indústria automobilística toma conta do Japão inteiro, como a Mitsubishi, Toyota, Mazda, Nissan, Subaru, Suzuki, gente, são todas essas montadoras japonesas tomam conta aqui do Japão. Então a maioria dos brasileiros trabalham na parte de indústria automobilística. As pessoas falam pra mim, Juliano, mas nossa, você fala português, você fala japonês fluentemente, você fala espanhol, você fala um pouco de inglês. Por que você trabalha em fábrica? Por que você não trabalha em outro emprego, gente? Não é, eu não estou trabalhando em fábrica, gente, obrigado. Eu estou trabalhando em fábrica gente, porque eu gosto daquilo, eu gosto de fazer uma coisa, eu gosto de construir uma coisa, né? Então, assim, eu gosto muito desse serviço, porém é muito desgastante, a hora de trabalho é muito grande, né? Eu trabalho uma semana de dia, uma semana à noite, então, assim, gente, é muito desgastante, porém eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito do meu trabalho. Aí eu saí do restaurante, entrei numa empresa automobilística, né? Depois saí dessa empresa, foi onde que eu comprei a minha casa aqui no Japão, gente. Eu comprei a minha casa aqui no Japão. Foi um sonho meu, acho que é sonho de todo mundo ter uma casa própria, né? Na época, os meus pais pagavam muito caro no apartamento que nós morava. E daí eu perguntei pra eles, eu conversei com eles e falei assim, então, vocês têm, como é que fala, gente? Vocês querem voltar pro Brasil um dia? Né? Vocês pretendem voltar pro Brasil um dia? A minha mãe e meu pai falou assim, não. Sem vocês, sem os meus netos, eu não vou voltar pro Brasil. Vou fazer no Brasil o quê? O que que eu vou fazer no Brasil sem vocês? Né, foi aonde que eu peguei e resolvi comprar a minha casa, pessoal. Eu fui em várias casas, tudo e etc e tal. Esta casa aqui foi a casa que eu mais, assim, me apaixonei, né? E uma casa enorme. Essa casa aqui tem 5 quartos, tem 2 banheiros, tem o lugar de tomar banho, tem a lavanderia, são tudo separado, pessoal. E assim, é a casa que eu me apaixonei e a casa que, assim, acho que muitos, né, querem ter um dia, né, uma casa própria, uma casa própria. Isso foi com meus 25 anos, 24 para 25 anos, que eu comprei essa minha casa, pessoal. E hoje aqui eu moro até hoje. Antes os meus pais moravam comigo, mas por causa de serviço e etc e tal, eles tiveram que mudar de região. Eles foram para uma região mais ou menos 3 horas, né, de carro daqui, muito longe. Mas eles voltavam todo final de semana. Aí eles saíram de lá, mudaram aqui pra Hiroshima mesmo, onde que eu moro, né? Mas em outra cidade que fica pertinho da minha irmã e do meu irmão. Eles moram ali, a minha irmã, meu irmão e os meus pais moram assim 1 minuto, 2 minutos assim da casa um do outro. Então é muito pertinho. Só eu que moro distante, mas dá mais ou menos uns 40 minutos até aqui, gente, de lá até aqui. Enfim, comprei a minha casa dos sonhos, né? Hoje eu trabalho numa empresa automobilística também. Trabalho numa empresa automobilística também. Né? Eu trabalho uma semana de dia, uma semana de noite, gente. A vida aqui no Japão é uma correria. Eu trabalho às vezes de sábado também, né? Mas é aquele negócio, né, pessoal? Nós trabalhamos muito, porém nós ganhamos também por isso, né? Então, assim, comparando com o Brasil, né, nós ganhamos muito mais. Porém, aqui nós também gastamos muito mais, né? Você pôr uma conta de energia, luz, água, né? Tudo aqui é muito caro, pessoal. Não é barato, não é barato. Vamos se pôr, pessoal, vamos que uma compra aqui, gente, uma compra aqui mais ou menos aqui no Japão. Vamos supor uma compra de uma semana, você gasta mais ou menos uns R$ 500, pessoal, uns R$ 500 no dia de hoje. No dia de hoje que eu tô fazendo assim, ó, a contação no dia de hoje, aqui 2022, pessoal. Então é muito caro. Mas é aquele negócio, né? Nós trabalhamos tudo, então nós temos uma vida assim mais ou menos boa aqui no Japão. Pelo menos eu tenho, graças a Deus. Porém, eu batalho muito pra isso. Eu batalho muito pra isso. E será que eu já falei tudo, pessoal? Será que eu já falei tudo? Será que eu já falei tudo?
Eu acho quase tudo, né, gente? Como fala assim? De como eu vim parar aqui no Japão. E todo mundo pergunta, mas Juliano, você com esses olhos azuis, branco, aí, como é que você foi parar no Japão? Então, gente, eu sou descendente de japonês, o meu pai é descendente de japonês e a minha mãe italiana, gente. Minha mãe italiana. Porém, eu sou quarta geração, quarta geração. A quarta geração aqui no Japão, quando você é criança, né, você pode entrar normalmente, mas depois dos 18 anos, depois da maioridade, você não consegue mais entrar aqui no Japão, gente. Infelizmente você não consegue mais entrar aqui no Japão se você for maior de idade. Então, como eu vim pequeno pra cá, né, os meus pais tiraram o nosso visto, a nossa residência permanente, a permanência aqui no Japão, depois de acho que uns 4, 5 anos que nós morava aqui no Japão. Eles tiraram, gente, esse visto, então hoje tem meus irmãos, eu, os meus pais, todos nós temos o visto permanente, que é a permanência e residência aqui no Japão. Então nós não precisamos de passaporte, aqui no Japão nós não precisamos de visto, nós não precisamos de nada. Só o nosso Zairyu-Kado, né, que é um cartão de identidade que nós temos aqui, que em torno de, acho que 2, 3 anos ou 4 anos, gente, se eu não me engano, você tem que ir lá renovar. E é isso que é a nossa carteira de identidade aqui. Porém, as pessoas que não têm o visto permanente, elas têm aquele visto, né, no passaporte, que elas têm que sempre ir lá renovar o visto de passaporte. Ou é de 1 ano, de 2 anos ou de 3 anos, pessoal, de 3 anos. Porém, eu e a minha família, né, nós não precisamos, porque nós já temos o visto permanente aqui no Japão, pessoal. Eu queria me naturalizar em japonês, gente. Eu queria me naturalizar em japonês. Porém, assim, como eu já tenho minha casa própria, etc e tal, seria muito mais fácil pra pessoa que não tem nada, né? Não tem casa própria, etc e tal. Porém, eu fiquei meio assim, pessoal, quando eu fui, eu queria dar entrada a tudo, por quê? Se os meus pais também fossem se naturalizar em japonês, tudo bem. Mas só eu da família, entendeu? Eu me naturalizar em japonês, pessoal, eu achei assim meio que... Não sei, eu achei que não era aquela hora de eu me naturalizar em japonês. Vocês sabem que o passaporte japonês é o passaporte número 1 mais forte do universo. Com o passaporte japonês você pode ir em qualquer lugar do planeta Terra, pessoal. O segundo lugar fica o passaporte da Singapura. Olha só que show de bola. Mas não era tanto pelo passaporte não, E depois eu vi também que eu que já tenho meu visto permanente aqui no Japão e se eu me naturalizar em japonês, ia mudar algumas coisas só de eu ter que voltar nas eleições aqui no Japão e etc e tal. Ia mudar poucas coisas. Então eu achei que não faria assim muita coisa, né? Muitos benefícios assim positivo, né? Na minha vida. Então, por enquanto, eu estou com meu visto permanente mesmo. E se naturalizar, quem sabe, né, gente? Futuramente eu não me naturalizo aí em japonês. Porque, gente, morar aqui no Japão há 29 anos, né, né, pessoal? Eu ia falar, e minhas filhas. Né, pessoal? Então, é isso daí, pessoal. Meu vídeo acho que deve ter ficado enorme, grande, mas espero que vocês tenham gostado de ter conhecido um pouquinho da minha história, né? Eu falei assim resumidamente. E outra, pessoal, não só como isso, eu trabalhei como modelo também aqui no Japão. Eu já também trabalhei como modelo aqui no Japão. Pra vocês terem noção, quando eu ingressei na minha carreira de modelo, pessoal, eu tinha 120 quilos quando eu fui descoberto. 120 quilos. Em 6 meses eu consegui emagrecer 60 quilos. Em 6 meses eu emagreci 60 quilos pra me ingressar na carreira de modelo aqui no Japão, pessoal. Olha só que força de vontade. Na época, com meus 16 anos, né, era tudo muito fácil, tudo muito prático, né? Você tava mais forte, né, disposto de fazer academia, de corrida, etc e tal, né? Hoje, eu sofro pra emagrecer 1 grama, né? Mas antigamente, gente, eu emagreci 60 quilos em 6 meses. Em 6 meses, gente, certinho. Se vocês verem a foto, gente, eu tô a metade do que eu era. Incrível, né? Fiz alguns trabalhos, etc e tal. E é isso aí, pessoal. É isso aí. Toco piano também, tocava muito piano. No inverno, eu dou aula de patinação artística no gelo como voluntário. Né, que mais, gente? Adoro cozinhar, gente. Aqui em casa faço de tudo que vocês imaginar, como bolo de aniversário, pão, tudo que vocês imaginar.
Que mais, pessoal? Sou influencer, né? Tô começando agora, mas sou influencer nas minhas horas vagas. Agora tô aqui também no YouTube, né, gente? No YouTube, espero que esse canal cresça. Aí, que vocês conheçam um pouquinho desse país maravilhoso, né? Dessa cidade onde que eu vivo aqui no Japão, que é Hiroshima, né? Que foi castigada, né, pela bomba atômica que os Estados Unidos lançou há 77 anos atrás, né? Espero que vocês conheçam um pouquinho aqui, ó, do Japão aqui no meu canal, gente. Muito obrigado pela companhia. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like aí. Se você não é inscrito no meu vídeo, se inscreva aqui no meu vídeo, tá, pessoal? E ativa o sininho aqui em cima para vocês receber a notificação dos vídeos em primeira mão, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!